Queer Nation. Arteiros, arteiras e arteires do nosso canal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai apresentar mais um episódio da nossa websérie Queer Foco, mas antes da gente falar do episódio, eu gostaria que você colocasse aqui embaixo nos comentários o que você está achando dessa websérie. Conta pra gente o que você está achando, se você já viu os outros episódios, se você não viu, gente, por favor, hein? Tá tudo aqui no YouTube, maravilhoso. Curte, comenta, compartilha, ajuda a gente a levar esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Vamos começar então aqui o nosso tema de hoje, que é um tema um pouco polêmico, um pouco delicado, vamos assim dizer, mas é um tema muito importante que ele não pode passar desapercebido. E aí eu vou explicar mais ou menos para vocês como é que a ideia desse tema surgiu. Eu estava fazendo a pesquisa sobre os jornais da imprensa LGBT, que inclusive tem episódios sobre isso. E aí, pesquisando sobre os jornais, eu me deparei com uma reportagem da Alessi Brandão, uma reportagem de 1970. E a Alessi Brandão, vocês devem conhecer muito bem, musicista, lésbica. E nessa reportagem ela fala: o sistema descobriu isso. O gay vende, dá lucro bom. E aí eu me deparei com aquela reportagem e eu falei, gente, precisamos falar sobre isso. Porque esse tema é um tema que abarca uma série de questões que talvez a gente não vá conseguir colocar todas elas num vídeo só, mas a gente vai tentar aqui falar um pouco sobre essas questões que são muito delicadas. Então vamos lá. Vamos para a década de 70, Estados Unidos, para a gente poder contextualizar, não é? Temos a revolta de Stonewall, que acontece no final da década de 60, e aí a gente tem o quê? A erupção dos movimentos sociais acontecendo ali na década de 70. Não é? A emancipação da mulher para o mercado de trabalho, para votar, e a construção ali, ou as primeiras organizações ali dos movimentos LGBT. Então, a gente tem um outro cenário econômico dentro dos Estados Unidos, que é um país que enriqueceu com a Segunda Guerra Mundial e que agora tem pessoas ali dentro daquele país consumindo e acumulando. Transformamos ali totalmente a nossa forma de se relacionar com as coisas que a gente consome. Então o consumismo ele vai passar a se pautar também pelo acúmulo. E a indústria do consumo não está de bobeira, né, minha gente? Ela vai aos poucos se adaptando a essa nova realidade, que é uma realidade de movimentos sociais surgindo, se organizando, se manifestando, buscando direitos. E aí a gente tem um comercial de 1984 da Levi's. Lembra aquela calça jeans? Isso aqui não é publi não, tá, gente? Só tô falando do comercial. Lembra daquela calça Levi's, aquela calça jeans? Então, o comercial de 1984 era o seguinte: era um rapaz jovem que entrava numa lavanderia para lavar roupa. Só que esse rapaz, ele não entra com nenhuma bolsa nem nada para lavar roupa. E isso chama a atenção das pessoas que estão ali na lavanderia. Importante colocar que as pessoas que estão ali na lavanderia são a representação dessa família tradicional americana da década de 80. Então você tem lá a mãe com as crianças, um senhorzinho lendo o jornal, e todo mundo fica espantado, falou, ué, quem é esse rapaz? Quem é essa pessoa que está entrando? E aí o rapaz, com muita naturalidade, tira a própria roupa para lavar. E é claro que nessa roupa tem a calça jeans, né, gente? Mas é comercial.
E aí ele fica com um cuecão branco, coloca a roupa para lavar, senta e espera. E isso tudo com uma trilha sonora maravilhosa do Marvin Gaye, que dá um balanço, assim, uma coisa diferente pro comercial. Ali, nesse comercial, a indústria já está querendo dizer o quê? Olha, nós também produzimos essa roupa para vocês, que são gays. Olha só. Então, vejam que com o crescimento, né, com o avanço dos anos, a indústria ela vai se aprimorando nessa coisa de transformar os produtos não só em consumo, em acúmulo, mas também em identidade. Todos os produtos que passam a ser produzidos, eles passam a ser produzidos para um determinado grupo, caracterizando ali uma identidade. Então, as pessoas que têm acesso consomem e a partir desse momento se identificam com aquele produto e trazem para a própria identidade uma marca. Olha só que coisa, né? Então a gente atravessa aí a década de 80 vendo boate GLS, bar GLS. GLS, para você que não sabe, é gay, lésbicas e simpatizantes. Talvez uma das primeiras siglas que a gente tenha da comunidade LGBT. Se você também quiser saber a história, ó, aqui no card, aqui em algum lugar vai estar, o nosso curso Queer Foco explica bem direitinho como é que surgiu isso e muito mais. Então, a indústria do consumo, ela começa a focar nesses nichos e a construir para esses determinados grupos produtos que sejam identitários ou que coloquem a identidade da pessoa, que sejam características da identidade da pessoa. E aí a gente se pergunta, né? O neoliberalismo, que já vem surgindo, se construindo nesse pós-guerra, o que ele quer? Ele quer que você se transforme num próprio outdoor do produto que você está consumindo. Então, se você tem aquela determinada identidade e você se veste daquele determinado jeito, a roupa reflete a sua identidade. A roupa é a identidade. Então, eu vou consumir aquilo que eu sou. Olha que viagem. Olha como que a indústria do consumo chegou nesse ponto. Bom, então aí, produção, se puder colocar aqui uma luzinha rosa, porque a indústria do consumo num determinado momento vai acender essa luzinha rosa e falar, epa, pink money. É esse dinheiro que é destinado, né, que vem de um determinado grupo para consumo de produtos específicos que refletem a identidade daquele grupo. Então, o pink money, quando a indústria de consumo percebe que existem grupos específicos consumindo esses determinados tipos de produto e que esses produtos promovem uma pseudo-identidade, porque é isso, né? É ser ou é ter? Fica essa confusão, né? Mas como o produto acaba refletindo um determinado grupo, e aqui a gente está falando dessa comunidade LGBT, as empresas se tocam em dar mais um passo, que é o passo da diversidade. E elas começam a investir na questão da diversidade. A diversidade vai começar a aparecer nas redes sociais, nos comerciais de TV, nos outdoors. Então, várias empresas aqui vão começar a colocar aquela bandeirinha bonita do arco-íris para dizer que, de alguma maneira, elas apoiam a comunidade. E aí a gente entra numa série de questionamentos para a gente conseguir aprofundar um pouco esse tema do Pink Money. Porque o Pink Money, ele tem diversos problemas.
E aqui a gente vai tentar apresentar alguns deles. Talvez o primeiro problema do Pink Money é o seguinte: quem tem acesso? Quem pode? Quem tem condições de tirar um pouco do que ganha para investir nesse mercado, para alimentar essa indústria de consumo? Quem? Porque na prática, aqui na realidade, não vamos ver isso. A gente tem uma sigla aqui de letrinhas em que uma parte tem acesso e a outra parte luta para sobreviver. Essa é uma das grandes questões do Pink Money. E quando nós falamos ali atrás a respeito do consumo e do acúmulo, é importante a gente também pensar na questão do lixo. Do quanto de material que é produzido, de produto que é colocado no mercado e que não é absorvido. Não é? As pessoas elas não conseguem consumir na mesma velocidade em que esses produtos são produzidos. Então nós temos países no mundo que você tem montanhas de roupas, de lixo. Lugares no planeta que você vê o rio é roupa. Porque não dá vazão, não tem como. É importante a gente pensar nessa disparidade de um determinado grupo da comunidade que tem acesso e do outro grupo que não tem e que muitas das vezes tem o mínimo do mínimo para conseguir sobreviver. E aí, pensando nessas questões que são paradoxais, porque na verdade, quando você pensa nessa questão da indústria de consumo, você pensa num ideal fantástico de uma imagem que é vendida pra gente de algo que está totalmente distante da realidade em que a gente vive. E pensando, refletindo sobre todas essas questões, eu quero trazer para você a obra de Rafael Biquir. Rafael Biquir é um artista de Belém do Pará, ator, performer, e ele traz pra gente uma obra que vai, assim, na mira mesmo ali, de tudo que a gente está tratando aqui. É uma performance que chama Alice e o Chá através do espelho. Gente, quando eu comecei a ver sobre Rafael Biquir, e ele me foi apresentado a partir dessa obra, gente, é fantástico. Rafael Biquir se veste de Alice e com uma xícara de chá assim bem Alice mesmo. Ele performa em diversos lugares. Ele performa no lixão. Ele performa em comunidades periféricas. Ele performa em comunidades ribeirinhas. Interage com essas pessoas. Ele performa na Central do Brasil. E vejam, é um homem negro, LGBT, que performa um personagem que é um personagem construído no nosso imaginário. Até hoje nós consumimos esses produtos da Disney, não é? Vemos as crianças, as meninas vestidas de princesa, o sonho de ser uma princesa, esse ideal de um mundo que não nos é atingível, que não nos é palpável, que está esse ideal do consumo que ele coloca quando ele traz a Alice para esses lugares, ocupando esses lugares e fazendo, provocando a gente essa reflexão. Ele coloca esse choque entre o ideal e o real. Quase que, como ele mesmo fala, uma alucinação ali dentro da realidade. E o Rafael, ele não criou essa obra por acaso, Ele se inspirou num samba enredo de 1991,
um samba enredo da Beija-Flor de Nilópolis, uma escola do Carnaval Carioca, que na época teve o seu samba criado pelo Joãozinho 30. E Joãozinho 30 a gente sabe, né? Quem não conhece muito de samba, vou deixar aqui mais ou menos, né, essa ideia, que o Joãozinho 30, ele era um carnavalesco um pouco diferente. Ele trazia dentro dos seus carnavais a crítica social, as questões de desigualdade, tudo que o país passava, ele transformava aquilo em carnaval, transformava aquilo em carros alegóricos, em roupas, em figurinos. E os sambas faziam a gente realmente pensar tudo aquilo que a gente estava vivendo no país naquele momento. Então, em 1991, ele faz um enredo chamado Alice no Brasil das Maravilhas. E logo no Carro Abre Alas, em destaque, lá em cima, quem? Ator, bailarino, uma pessoa que se destacou e sempre se assumiu gay, Jorge Lafon. Foi um personagem, foi um ator extremamente famoso na televisão brasileira. Então ele aparecia na TV aberta, fazendo seus personagens, quer seja em programas de humor, quer seja em novelas. E foi uma referência para muitas pessoas da época. Então ele tinha esse alcance a nível nacional através da TV aberta. E então ele desfila nesse carro alegórico como destaque, vestido de Alice. Então Jorge Lafon, no destaque desse carro alegórico, entra como Alice no Brasil das Maravilhas. Rafael Bicuir, se inspirando nesse momento importante e histórico do Brasil, cria Alice e o chá através do espelho. Então, Rafael Bicuir, assim como o Joãozinho 30 e assim como o Lafon, trazem para a gente essa crítica social e essa reflexão dessas questões que são totalmente paradoxais. Dentro do enredo da escola de samba, tem um trecho que ele fala: quem sou eu, quem eu sou, a miragem do espelho que o poeta imaginou. Todo o enredo, né, a letra desse samba, coloca a gente nesse lugar e coloca a Alice como se ela tomasse o chá e caísse na realidade. E saísse do mundo das maravilhas e caísse na realidade. Esse é o convite que Rafael Bicuir também faz pra gente, quando ele performa em diversos lugares tomando o chá. É o chá da revelação, da realidade. Muitas vezes negligenciada, muitas vezes escondida pela mídia, mas uma realidade que é para a gente trazer como reflexão. E essa também tem que ser a nossa luta, para que todas as pessoas tenham acesso, para que todas as pessoas tenham seus direitos contemplados e que possam minimamente ser respeitadas. É para isso também que a gente está aqui. Então, eu deixo meu abraço e